Olá, nós estamos no lacconcursos.com.br, meu nome é Rodrigo Belmonte, a aula de hoje é Poderes da Administração, Poderes e Deveres da Administração Pública, parte 2, exatamente. Agora a gente vai dar continuação à aula passada sobre Poderes da Administração. Hoje a gente vê dois poderes bem bacaninhos, específicos e que caem muito em prova. Um deles gera muita confusão por conta dos desdobramentos que ele causa, mas na aula de hoje a gente vai acabar com essa confusão, vai definir, vai deixar tudo bacana, tudo zerado e você vai se preparar muito bem para o seu concurso público, beleza? Então vamos lá, olha só, parte 2 da nossa aula de Poderes e Deveres da Administração Pública, continuação. Isso aqui tá parecendo trilogia, né, do Matrix, Senhor dos Anéis, Hobbit, né, mas vamos lá. Poder hierárquico e poder disciplinar. Hoje são os dois poderes que a gente trata numa aula rápida, numa aula tranquila, numa aula light, para você poder fazer suas anotações bem bacanas no seu caderno, no seu material de estudo e estar preparado para a prova de concurso público. Vamos lá. Poder hierárquico. O que a gente tem de bacana aqui? Uma característica básica do poder hierárquico diz o seguinte: existem níveis de subordinação. Isso é um ponto extremamente importante quando a gente fala de poder hierárquico, a gente fala de subordinação. Quando a gente fala de hierarquia, a gente fala de subordinação. No Brasil, a gente pode definir a hierarquia basicamente em dois pontos. Vamos abrir uma tela branca aqui para a gente poder rabiscar. Que dois pontos são esses para a gente falar em hierarquia? Olha só. Quando eu falo em hierarquia no Brasil, eu posso fazer duas divisões bem básicas, né? Uma hierarquia civil e uma hierarquia militar. Isso, civil e militar. Ambas são vinculadas à administração pública. A administração pública militar, assim como a administração pública civil, são dotadas de poderes hierárquicos. A gente tem hierarquia aqui na estrutura civil e aqui na estrutura militar. Ambas têm a mesma característica, existência de subordinação. Isso não é uma exclusividade apenas do serviço público, apenas do poder público. A hierarquia também está presente na CLT. Sim. Poder de mando do empregador. Lá é muito conhecido como poder de mando do empregador, né? Aqui a gente conhece como hierarquia e a existência da subordinação. O bacana na administração pública é que a gente conhece níveis de hierarquia. O que é isso? Níveis de hierarquia, cabeça? Níveis de hierarquia é o seguinte, meu amigão, você passou no concurso público hoje, ok? Foi lá, tomou posse, entrou em exercício, começou a trabalhar. Você é o indião, exatamente, você não é o cacique, você é o índio, tá? Você é o cara que vai ralar muito, vai ter que trabalhar pra caramba, até que um belo dia alguém na administração fala assim, pô, meu amigão ali trabalha pra caramba, um cara bom, organizado, pontual, tá sempre atualizado, tem iniciativa. É o seguinte, você merece ser chefe e você deixa de ser índio para ser chefe dos índios. Ótimo, mas essa é a carreira da administração. Você deixa de ser chefe, depois você passa a ser supervisor, aí você vira diretor. De diretor, um dia você pode ser o chefão de toda a instituição. Isso são níveis. E em cada degrau desse existe uma quantidade de hierarquia maior, uma quantidade de poder de mando, né, de comando maior e, obviamente, responsabilidades maiores também aumenta. À medida que você vai subindo numa escala hierárquica administrativa, você também vai melhorando a sua remuneração. Beleza? Tranquilos? Na administração pública, o poder hierárquico ele não se vincula apenas à ideia de carreira e administração. O poder hierárquico está muito vinculado com os atos administrativos. Os atos administrativos são praticados, muitos deles, de acordo com o poder hierárquico existente na administração pública. Então, o que a gente tem aqui?
níveis de subordinação. Isso quer dizer níveis de obediência. Obediência funcional. A gente não está falando de uma obediência cega, de uma obediência que aceita qualquer coisa. Não, porque o fato de eu ter subordinação, a subordinação ela é diferente do assédio moral. Assédio moral é uma coisa muito ruim no serviço público, também no serviço da iniciativa privada. Assédio moral a gente tem quando alguém que é teu superior hierárquico abusa do poder que possui, pedindo muitas vezes ou mandando muitas vezes você fazer coisas além das suas forças, né? O assédio moral é a pressão indevida, injustificada, a provocação para que você trabalhe mais, a cobrança excessiva, cobranças de metas irreais, ameaças, condicionamento de férias a determinada realização de um certo serviço. Isso tudo é assédio moral e isso é totalmente diferente do poder hierárquico. O poder hierárquico dá ao administrador a condição de fazer a bagaça funcionar. O que é bagaça? A máquina pública, né? É ele que vai dar as diretrizes, os comandos de trabalho, auxiliará na execução dos atos administrativos. E é necessário. Toda administração, seja ela da iniciativa privada ou seja ela do serviço público, precisa de hierarquia, porque tem que ter alguém no comando, tem que ter alguém pilotando a máquina, né? Então, haverá obediência. E obediência não significa subordinação para assédio moral. Isso é totalmente diferente. O assédio moral é ilegal. O assédio moral é abuso do poder daquele que está na chefia. Mas a obediência é dever do servidor. Você deve obediência, mas obedecer qualquer comando? Não, não. A Lei 8.112 é muito clara a respeito disso. A Lei 8.112, que é aplicada para os servidores públicos civis da União, ela estabelece de forma expressa que nenhuma ordem ilegal deve ser acatada por servidor público, ou seja, o servidor público tem o dever de lealdade com a instituição, o servidor público tem o dever de subordinação às chefias e instituições, mas nunca deverá cumprir ordens ilegais ou manifestamente ilegais, né? Essas ordens não precisam ser cumpridas e não caracterizarão desobediência ou insubordinação. As ordens manifestamente ilegais, beleza? Eu falo em poder hierárquico dentro da estrutura da administração pública quando eu penso na mesma instituição, no mesmo órgão. Olha só, atua no âmbito da mesma pessoa jurídica. Não há hierarquia entre funções do Estado ou entre órgãos da administração direta e indireta. Vamos fazer mais um desenho aqui para a gente trabalhar essa ideia. O cabeça vai pegar o exemplo do Ministério Público da União. Olha só, o MPU. Meu amigão, você sabe que o MPU ele é dividido em alguns ramos. Ele tem o MPF, tem o MPT, tem o MPM e ainda tem o MPDFT, ok? O cabeça trabalha nesse aqui, ó, no MPF, que tem a sua subdivisão própria. A gente tem as PRRs, na verdade começa mais em cima, né? Vamos fazer um pouquinho diferente. Ó, dentro do MPF a gente tem a PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, aí tem as PRRs, que são as Procuradorias Regionais da República, e onde o cabeça trabalha? Na PR. O que é PR? Procuradoria da República. Cada capital do estado tem uma Procuradoria da República, que é a sede do Ministério Público Federal naquele estado, ok? O que é isso? É uma instituição. É uma mesma pessoa jurídica. Todo mundo aqui está vinculado a uma pessoa jurídica, a um órgão, a uma instituição chamada Ministério Público da União, ok? Só que o Ministério Público da União ele tem uma divisão um pouquinho complexa, um pouquinho diferente de outros órgãos, porque ele possui ramos, né? MPT, Ministério Público do Trabalho, MPM, Ministério Público Militar e MPDF, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Tudo bem. Onde é que funciona a hierarquia aqui? Olha só. O chefão do MPF, na verdade o chefão do MPU é o Procurador-Geral da República.
O Procurador-Geral da República tem poder hierárquico sobre toda essa instituição e sobre todos os ramos. O Procurador-Geral da República, que fica na PGR, fica bem aqui, ó, ele tem poder hierárquico sobre todos os ramos do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Trabalho, do MPM e do MPT. Ele, chefão, PGR, Procurador-Geral da República, que é o cara que comanda e representa o Ministério Público da União, tem poder hierárquico sobre o MPF, MPT, MPM, MPDFT. Pô, cabeça, mas não são ramos diferentes, não são pessoas jurídicas diferentes? Aí é que tá, meu amigão. Isso aqui se chama Ministério Público. Então, o chefão do Ministério Público tem poder hierárquico sobre todos os demais. Agora, eu vou te dar uma dica super bacana, importante, que muita gente não sabe. Esse poder hierárquico aqui, ele é especificamente um poder administrativo, tá? Administrativo. Isso quer dizer que o poder hierárquico do PGR é para questões administrativas. Tá? O PGR, por exemplo, pode decidir sobre o futuro de um servidor aqui do MPM. Ó, ele está aqui, ó, nessa estrutura. Ele está aqui, nessa estrutura, ó, PGR. Mas ele tem poder hierárquico para decidir, sei lá, o futuro desse servidor aqui. Né? Quando o PGR baixa uma norma sobre, sei lá, sobre férias. Como devem ser as férias do Serviço Público do Ministério Público da União? Ele atinge todo mundo. E isso é poder hierárquico. Ele tem a condição de revisar, de corrigir, de determinar questões administrativas sobre toda essa estrutura. Digamos que o servidor aqui praticou uma falta funcional. E aí o PGR tem poder de revisão sobre uma decisão administrativa qualquer. Por quê? Porque ele é dotado de poder hierárquico. Estamos dentro da mesma instituição. Agora, olha só, o PGR, que é o chefão do MPU, ele pode se meter, por exemplo, em alguma questão administrativa do Ministério Público do Estado de Mato Grosso? Será que ele pode atuar aqui? Será que o PGR tem poderes hierárquicos para atuar aqui nessa instituição chamada Ministério Público do Estado de Mato Grosso? Veja que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso não está na estrutura do MPM. Não está, desculpe, do MPU. Não está na estrutura do MPU. Ele é um órgão estadual. Apesar de ser Ministério Público, ele é um órgão estadual. Não está sobre a chefia do MPU, não está sobre a chefia do PGR. Essa interferência não existirá. Quem manda no MP estadual é o que a gente chama de PGJ, Procurador-Geral de Justiça. Então olha que bacana. O PGR é o chefão do MPU, ele é dotado de poder hierárquico sobre questões administrativas para todos os ramos do MPU. Quais são os ramos do MPU? MPF, MPT, MPM e MPDFT, que é o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, beleza? Mas o Ministério Público, apesar de ser uno e indivisível, o PGR não detém poderes hierárquicos sobre a estrutura do MPMT, Ministério Público de Mato Grosso. Quem manda aqui nas questões administrativas é o Procurador-Geral de Justiça. Então veja que o poder hierárquico de um chefe, de alguma autoridade, vincula-se à estrutura administrativa que ele chefia. Tá? Ele não pode extrapolar esse poder hierárquico dele para atingir uma outra estrutura administrativa que não faz parte desse quadro aqui. Isso é assim na Justiça, no Legislativo, no Executivo, onde você imaginar. Eu vou te dar mais uma outra informação e exemplo sobre o poder... Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor Rodrigão, professor Cabeça? Aula top de linha, não é isso? Gente, presta atenção. Essa videoaula que você assistiu é apenas um pequeno trecho da aula completa do professor Rodrigo.
Tá? É um pequeno trecho, em torno de 20% aí da videoaula dele. Se você quer assistir essa videoaula inteiraça até o final, tá certo? Aliás, quer fazer o curso de Direito Administrativo do professor Rodrigão, professor Cabeça aqui, acesse o nosso site, porque nós temos uma isolada específica de Direito Administrativo, temos também de Direito Constitucional do grande professor Rodrigo Belmonte, né? Vamos lá, investimento, apenas R$ 80. Durante esse período, esse curso, você pode assistir ele durante 60 dias. Nesses 60 dias, você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Essa isolada possui atualmente 96 aulas, né, e diversos assuntos aí específicos de direito administrativo, e tem uma carga horária de 147 horas, é isso mesmo, né? Ou seja, não é um curso superficial, é um curso realmente onde você não vai praticar o auto-engano, você vai aprender com profundidade, você vai adquirir a teoria suficiente para você compreender e, claro, ficar competitivo e acertar as questões de concurso. Então, nós aqui da LAC esperamos vocês. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau, fui. Clique LAC.